Bom dia, vamos às senhas diárias para hoje, dia 17 de outubro de 2022, uma segunda-feira. Eu vou tentar fazer bem rápido porque eu quero ler lá no final o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, para vocês verem que não tem nada de místico. Ele é uma espécie de carta escrita para 7 igrejas, em 7 cidades, tá? Ele só tem muita linguagem apocalíptica. Mas a gente lendo, a gente aprende a não ter medo dele. Muito pelo contrário, aprende a ver como ele é bonito em conteúdo. Então, o título para hoje, que ajuda a gente a entender os versículos e o texto, é: amor significa sempre a mesma coisa, em qualquer ação, relação e pensamento. Significa respeito, justiça, empatia, solidariedade. Em qualquer relação, casamento, trabalho, sociedade, política, estudo, em qualquer. Amor significa sempre a mesma coisa, em qualquer ação, relação, pensamento. Respeito, justiça, empatia, solidariedade. Pense nisso em relação ao casamento, que vai ser já o primeiro versículo. Deuteronômio 5, 21. Não cobice a mulher do seu próximo. Um mandamento machista, né? Porque o próximo mandamento é: não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem seu gado, nem seus servos, nem coisa alguma que lhe pertença. Porque se podia comprar mulheres. Jacó tinha 2, Moisés tinha 2. Compravam mulheres. Os pais podiam vender as mulheres. Então não cobice a propriedade do teu próximo. Não fala de casamento, fala de propriedade isso aqui. Hoje em dia a gente deveria dizer, talvez, não se meta na relação aos outros. Primeiro, respeita a relação aos outros. O segundo versículo está na segunda carta de João, capítulo 6, versículo 6, tem um capítulo só. O amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Amarás teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não é um monte de leizinha xarope. É isso. Amar ao teu próximo e a tua próxima como a ti mesmo. Em qualquer ação, relação ou pensamento. Casamento, trabalho, sociedade, escola, amizade. Em qualquer relação. E a oração escrita por Walter Heinecke, o mesmo nome da cerveja, né? Deve ser parente dos donos. Dá que o nosso amor não vacile, que nossa fidelidade seja contínua. Mantém-nos puros de palavras e pensamentos de ira, de fraude e também de mentira. Dá que vivamos uns para os outros, dá-nos olhos para perceber o sofrimento dos outros. Empatia e solidariedade do amor. Então vamos ao primeiro texto. Eu estou fazendo rápido para ler o começo do Apocalipse. É de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E uns aos outros, as outras, umas aos outros, tá? A se amarem. E de fato vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Amam estrangeiros diferentes de outras religiões. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais melhorem. Assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O amor inclui todas essas coisas. E agora, o começo do livro de Apocalipse, eu vou ler, está previsto de 1 a 18, eu vou ler o 19 e o 20, porque o 20 fala o que significa o número 7. O número 7 não é nada mágico.
ele significa coisas, ele remete a outras coisas, que às vezes são mais do que... Ele vai falar em 7 candeeiros, isso significa alguma coisa. São as 7 igrejas. Apocalipse 1:1-20. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou ao seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, o que ele revela? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele está dizendo, eu estou falando de coisas que estão acontecendo, e Jesus dá testemunho no meio disso, e daqui a pouco, e ele quer transformar essa realidade, o que está próximo. O tempo está próximo de transformar a realidade. Eles queriam isso, né? Eles esperavam isso. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e... Agora começa a carta, né? A vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, as 7 igrejas. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e soberano dos reis da terra. Eis que nos ama e nos libertou dos nossos pecados, por meio de seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai, nesse mundo. A ele seja glória e poder para todo sempre. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Em meio à realidade ele se revela como as nuvens, para todo mundo ver lá no alto. Assim, como as nuvens lá no alto, é porque todo mundo, ele está aí para se mostrar. Aí, até mesmo aqueles que o traspassaram, até os que o mataram, já falo um pouco do julgamento. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele e do seu pecado. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, o início e o fim, primeira e última letra do alfabeto grego, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. No sofrimento estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e todo o testemunho de Jesus. Era uma ilha pertinho dessas 7 cidades. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para eles que foi escrito a carta de Apocalipse, o livro. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando me vi 7 candelabros, entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do joelho. Essas vestes, só para dizer, é gente importante. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Isso é linguagem simbólica, tá, gente? Quer dizer, ele significa uma pessoa muito especial. Tinha em suas mãos direitas, e ele tem elementos de deuses antigos, então ele está no lugar dos deuses, soberanos sobre todos os reis, né? A imagem desse Deus que vem para julgar e fazer nova terra, etc. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre a minha cabeça e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, o lugar para onde vão os mortos, né? Assim, isso, Hades é a palavra grega que nós traduzimos por inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. Vai falar agora o significado. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, são as 7 igrejas, são os seus pregadores.
E os 7 candelabros são as 7 igrejas. E o que significa esses símbolos todos? Eles significam uma coisa, eles são símbolos. Tá? Então não tenham medo do livro do Apocalipse. E lembrem-se, isso é o mais importante. É o Jesus do amor a Deus sempre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É esse que é o mesmo, tá? A linguagem simbólica do livro de Apocalipse, ele é só um livro, uma carta escrita para 7 igrejas. Ele não foi escrito para nós. Esse João, que não é o mesmo Batista, tá? Fala bem diferente, é outra linguagem. E bem mais tarde, João Batista já tinha morrido. Ele está lá, esse João do livro do Apocalipse é um cara que está vivo lá no ano 100, 110. Isso é 70 anos depois de Jesus ter sido crucificado. Então não é o mesmo João. E ele escreve uma carta com linguagem apocalíptica, cheia de símbolos. Os 7 candelabros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os pregadores das igrejas, os missionários, são os próprios membros dessas igrejas. E é o mesmo, esse Jesus do Apocalipse é o mesmo que do amor ao próximo como a si mesmo. E amor significa sempre a mesma coisa em nossas ações, em nossas relações, casamento, trabalho, sociedade, política, qualquer relação. Significa sempre a mesma coisa. Respeito para o cônjuge, a cônjuge, para as outras pessoas, para os nossos colegas de trabalho. Respeito, justiça, empatia, solidariedade. Um bom dia.